boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 158, que está na carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 15, versículo 51. As nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado das postagens. E para falar sobre o tema transformação, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Rangel Xavier, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Rangel. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer à casa pela confiança de estar aqui à frente de vocês para falar mais um tema. Dessa vez falando sobre transformação, conforme o livro Vinha de Luz. Pessoal, quando o Naron me mandou o tema, eu vi lá transformação. E várias coisas foram passando na minha cabeça. Nossa, transformação é um tema amplo, mas ao mesmo tempo também ele pode ser mais direcionado. E fiquei pensando, como na transformação que existe na natureza, na vida, como diz Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Até que o dia que eu fui pegar o texto e percebi que não era a transformação da vida, mas durante a vida para o pós-vida. Era uma transformação que nós já começamos desde a nossa primeira existência. Estamos aqui hoje nessa também buscando essa transformação e também estaremos nas próximas que teremos. E quando nós pegamos aí logo a primeira frase do texto, dita por Paulo, ele fala que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se a gente pegar só essa frase, sem pegar o resto do texto todo, a gente poderia ter tema aqui para ficar falando durante horas. Não é verdade? Até que a gente entenda realmente o sentido do dormir, o sentido da transformação, o sentido do seremos, que eu vou falar com vocês também um pouquinho mais para frente. Quando a gente vai falar desse tema, a gente percebe que é a transformação da vida, como eu disse para vocês. É a transformação dessa vida que nós estamos para uma vida futura que nós esperamos que seja uma vida melhor, do que essa que nós estamos passando. E a gente pode perceber então, por essa pequena frase, nós já temos aí uma certeza que nós espíritas sempre falamos, que a vida não termina aqui. Aqui é só uma passagem, aqui é só mais uma fase, aqui é só mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Então nós temos a certeza que a vida ela continua, não é verdade? E se a gente pega aí nas palestras anteriores de outras pessoas, do próprio Divaldo, como diz o Wagner, que foi um grande mestre, um grande divulgador da nossa doutrina, a literatura espírita, sempre temos essa certeza que a vida ela não termina. Nós temos um prosseguimento da nossa vida. E esse texto de hoje, ele traz para a gente essa ideia do preparo para a passagem. E olha para vocês verem, nós tivemos antes de ontem, a passagem do Divaldo, que foi um grande iluminador aqui na Terra. Uma pessoa que se preparou desde criança para fazer tudo aquilo que ele fez. E nós? Como que nós estamos nos preparando? Como que nós estamos buscando nos transformar? Como pessoas aqui nessa encarnação, mas também como nós estamos nos preparando para a vida futura. É uma reflexão que cabe para a gente muito neste momento. E quando ele fala no texto, prepara, é o nosso preparo para a morte, e dorme quem não está preparado. Quando a gente pega na literatura, principalmente espírita, lá tem várias passagens onde o desencarnado, ele passa todo o processo da morte física, e às vezes depois ele vai ter ali um tempo, onde vai estar dormindo nos centros de acolhimento, de regeneração, e ali ele vai dormir. Por quê? Porque nós
nós ainda estamos, né, de certa forma, saindo da materialidade para entrar novamente para a vida espiritual. E esse momento do dormir ali também é um preparo. Nós precisamos estar preparados para chegar no mundo espiritual e deixar as amarras da vida carnal aqui, né, no mundo terreno. Então dorme quem não está preparado. E uma pergunta que eu faço para vocês: quanto tempo que nós vamos dormir quando a gente desencarnar? Nós vamos precisar dormir muito, nós vamos precisar dormir o suficiente, né, só para dar esse passo a mais, né? Vamos pensando nisso aí durante a nossa reflexão. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, lá fala que esse preparo que nós fazemos aqui na Terra, ele vai reduzir algumas coisas lá do outro lado, né? Como eu disse, vai reduzir esse tempo de sono, mas também vai reduzir o nosso tempo de sofrimento, né? Nós temos aí vários filmes que retratam, né, o desencarne. A pessoa depois ela vai chegar ali nas zonas umbralinas, e são zonas que muitas vezes elas são marcadas pelo sofrimento, mas vai sofrer mais aquele que se preparou menos, vai dormir mais aquele que se preparou menos, aquele que se transformou menos. Então fica para nós esse alerta, né, do preparo já nessa vida. Trouxe essa imagem para vocês aqui, eu não sei se está tão nítido para todo mundo, mas olha para essa imagem e se alguém se sentir à vontade, me fala o que vocês veem nessa imagem com o nosso tema de transformação. Alguém consegue fazer uma ligação? O que nós temos ali? Temos uma borboleta, não é verdade? E embaixo, a sombra de que é aquilo ali? É de uma ave, que não é uma borboleta, é uma águia, pode ser uma águia. Mas qual que é o sentido dessa imagem? Se a gente perceber, a borboleta, ela é física, ela tem um corpo, né, um corpo físico, mas a sombra da águia ali, ela não. Ela representa o que? A nossa imaterialidade, ou seja, o nosso espírito. Né? E eu trouxe essa imagem para representar o que? A transformação do nosso corpo físico, pequenininho, limitado, que voa baixo, uma vida curta. E depois da nossa transformação para o lado espiritual, nós temos ali a águia, que é o quê? Que é um animal que já tem uma sagacidade maior, tem um olhar mais apurado, né? Tem uma certa inteligência, vamos dizer assim, maior que a borboleta, consegue alçar voos muito maiores, muito mais soberanos do que uma borboleta, e lá de cima consegue ter uma visão muito maior daqui de baixo. Então eu trouxe essa imagem para representar justo isso, né? A nossa transformação, nós sairmos desse corpo físico, chegar no mundo espiritual, desenvolver faculdades que nós sabemos que o nosso corpo físico nos limita. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para sair da condição. Eu ia trazer, gente, a transformação básica que a gente aprende na escola, né? A lagarta, né? Depois tem o casulo, a borboleta, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que não gostam muito de lagarta, essas coisas, se sentem mal. Eu preferi não trazer, né? Mas ali também está representado, né? Nós passamos por todo esse processo aqui no mundo e chegamos a parte espiritual, ao lado espiritual, onde nós teremos a nossa verdade de espírito. Nós estaremos vivendo num lugar que nós não temos tanta limitação igual nós temos aqui. E nós precisamos estar preparados para isso. Bom, no texto fala um pouco também sobre analogias religiosas, né? Não sei se, né, como foi a criação de vocês, mas eu vim de berço católico. Então, na igreja católica, ele tem uma analogia para a morte, tem uma analogia para o pós-morte, assim como na igreja protestante também tem. Nós temos a nossa. Cada religião ela tem o seu jeitinho de tratar a morte, né, de acordo com a sua crença. Só que nós percebemos o quê? Que muitas vezes essas analogias, nós que estamos na doutrina espírita, ela não condiz com a realidade que nos é apresentada através da nossa doutrina. Ela, eu vou falar mais no final, às vezes ela é uma analogia condenativa e uma condenação engessada.
E nós sabemos que não é dessa forma, né? E no livro da Gênesis, eu vou ler para vocês, lá no capítulo 4, item 14, lá fala o seguinte: o homem, ele encara com ansiedade o desconhecido, em que tem fatalmente de penetrar. Ou seja, muitos homens, né, aqui na Terra encaram a morte como algo desconhecido. Ele sabe que ele vai entrar ali, mas ele está indo para um lugar escuro, um lugar que ele não conhece, um lugar que ele não tem propriedade para entender o que vai acontecer. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. O que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite mais admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Ou seja, o que esse texto lá no livro da Gênesis traz para nós? Que no nosso processo evolutivo, nós reconhecemos essas analogias de outras religiões sobre a morte, mas com o nosso desenvolvimento psíquico e espiritual, nós já não cremos mais na ilusão, na alegoria que foi nos passada. Né? Porque muitas vezes a pessoa morreu, acabou. Ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para algum lugar de acordo com a religião, e é aquilo ali. Mas hoje nós temos a propriedade para saber que não é dessa forma. Né? Nós temos a inteligência para ver que é uma alegoria que não cabe a nós, que não condiz tão com a realidade. Muitas escolas espirituais, elas tentam, então, explicar a morte. Porém, através de várias teorias. Mas a vida no plano espiritual, gente, ela é diversificada. Se nós pegarmos aí nos filmes, né, no nosso conhecimento, na literatura, nós vemos o quê? Que do outro lado não é daquele jeito que muitas vezes as pessoas pensavam: vou lá, vou ficar só adorando Deus e pronto. Aquela vida monótona, né? Como se Deus fosse um ser egoísta que precisasse da adoração 24 horas de todos nós. Né? E as pessoas que estão aqui nesse mundo, as pessoas que estão nos outros mundos, os espíritos que ainda estão lá no início da evolução, eles precisam de nós. Precisam de quem está mais evoluído na escala espiritual. Então a gente percebe que, né, a vida é totalmente diversificada. Né? Nós pegamos lá, por exemplo, no nosso lar. Né? As pessoas trabalham, né? André Luiz deixa muito claro isso, adquirem os bônus horas para poder fazer caridade ainda, até mesmo no nosso plano encarnado. Então nós temos uma diversidade de funções que nos aguardam do outro lado, assim como nós temos as nossas funções aqui na Terra. E essa diversidade, ela também vai ser um reflexo daquilo que nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, muito do que nós viemos aqui de acordo com o nosso plano reencarnatório, nós viemos viver aqui, né, viemos passar pelas provas e expiações, elas vão contribuir para o nosso futuro, no plano espiritual. E isso demonstra o quê? Que toda alma que desencarna, ela tem a sua particularidade. Ou seja, igual nós. Né? Por mais que nós tenhamos pai, igual tem aqui meu pai, minha mãe e minha irmã aqui comigo, nós temos o mesmo sangue, mas cada um tem as suas particularidades. Né? Às vezes tem um gênio diferente, os costumes diferentes, o modo de pensar diferente. E essa particularidade da alma, ela é necessária. Imagina se todos nós aqui pensássemos iguais, todo mundo tivesse a mesma profissão. Como que seria o mundo, gente? Seria complicado. A gente não teria tanto sentido de passar pelas existências. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Cada um tem a sua função, cada um tem a oportunidade de fazer uma melhoria, né? Seja para benefício próprio, seja para benefício do outro. E nós precisamos aprender muito isso aqui no nosso mundo ainda. A questão 997 do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte: que não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viver vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Porém,
pode persistir em seus erros, em suas as suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido por estudo, pela reflexão ou pelo sofrimento. Né? Ou seja, nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse mundo. Né? Isso aí acho que já é claro para todo mundo. E quando a gente passa para essa nova fase do plano espiritual, nós continuaremos imperfeitos. Né? Mas cabe a nós o quê? Buscar a evolução, buscar a transformação. E ele cita aqui alguns trechos, né? Algumas formas, na verdade, que é através da reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui, através do estudo e também através do sofrimento. É aquele ditado, né? Muitas vezes a pessoa aprende pela dor, mais pela dor do que pelo amor. Então o sofrimento também ele ensina. Né? Cabe a nós não focar no sofrimento, mas focar no porquê que aquilo está acontecendo comigo e qual lição eu vou tirar daquilo ali. Eu vou citar para vocês 3 obras clássicas do Espiritismo que demonstram muito bem essa questão. Eu acredito que praticamente todo mundo conhece essas obras. A primeira obra, que é psicografada pela Dona Ivone, isso é Memórias de um Suicida. A gente pega lá no primeiro capítulo, a gente vê o que? Os réprobos, que são as pessoas que cometeram suicídio, elas vão para o mundo espiritual, né, não tão preparadas igual deveriam, ficam ali sofrendo as consequências, né, muitas vezes até sentindo a dor, por mais que ainda já esteja no plano espiritual, mas o perispírito ali ele não está totalmente desligado. Então a pessoa continua sentindo as dores do corpo em decomposição, continua tendo sofrimento, né, porque para ali teve um momento para refletir da atitude que teve, e o sofrimento vai continuar, ele vai ter que aprender através desse sofrimento. Não é verdade? Outra obra que nós temos, Nosso Lar, temos André Luiz lá, um suicídio inconsciente, né, teve uma vida boa, fez caridades aqui na Terra, mas fez mal para ele próprio, através dos vícios físicos, né, bebida, essas coisas. E chegou do outro lado, também teve as consequências, teve que aprender um pouco pela reflexão, principalmente, mas sofreu um pouquinho para também dar esse passo na transformação. E a terceira obra, a clássica, Violetas na Janela, né, que geralmente, muitas vezes, é o primeiro livro que as pessoas leem da doutrina. Um romance de Vera Lúcia Marinzec. Nós temos ali o espírito da Patrícia, né, o primeiro capítulo mostra ela no seu próprio velório, né, vendo ali toda a situação, a dor de seus familiares. Depois ela passa por esse sono, ela adormece, para, né, tirar um pouco dessa imperfeição, adentrar no mundo espiritual. E quantas coisas maravilhosas Patrícia descreve para a gente do mundo espiritual, né? Quantas oportunidades de transformação dela e dela para com outras pessoas ela teve e nos narrou nos seus livros, não é verdade? Então nós temos que seguir também essas ideias para quê? Para a gente pensar, olha, eu não quero ter esse sofrimento excessivo do outro lado, eu quero começar a me transformar aqui agora para chegar bem, fazer bem a passagem para o mundo espiritual. Bom, no livro, no texto, né, Vinho de Luz, ele fala sobre as portas de entrada e de saída, que todos nós temos as nossas portas de entrada e portas de saída. Isso dá em toda encarnação, não é verdade? Como que foi a nossa porta de entrada nesse mundo? Através da concepção e gestação, não é verdade? Como será a nossa porta de saída? Será através do desencarne, do túmulo, que no texto também é chamado de berço. Daí nós vamos refletir um pouco mais para frente sobre o que é esse berço, por que o túmulo é chamado de berço, nessa reflexão nossa sobre transformação. Então nós percebemos que cada um pode ter sua própria forma de entrar e sair, e que não é algo constante, né? Por mais que seja parecido, né, para nós virmos esse mundo, nós temos que passar pelo processo de gestação, mas há vários tipos de gestação, né? Há vários tipos de sentimentos durante a gestação, não é verdade? Tem gestação que é tranquila, tem gestação que é de risco, tem gestação que vai até os 9 meses, tem gestação que para no 7, para bem antes. Então nós temos sempre a nossa porta de entrada e de saída, e ela não é algo engessado. Assim como a nossa vida também não pode ser algo engessada. E
O que conta muito para essa nossa questão? As nossas conquistas pessoais. Não é verdade? Se um espírito ali, ele, na outra encarnação, ele foi um espírito mais pleno, mais sereno, mas vai precisar vir para cá novamente para ainda expiar algumas coisas que ficaram. Com certeza ele vai vir fruto de uma gestação tranquila, uma vida mais tranquila, vai desencarnar de uma forma mais tranquila. Em compensação, às vezes, um espírito que foi rude, que foi perverso, que foi maligno em outras encarnações, pode ter um berço, uma gestação ali tranquila, mas vai passar turbulências aqui na vida terrena para expiar, para se transformar daquilo que ele carrega. Então, isso depende muito das nossas conquistas pessoais. Aí eu jogo mais uma vez a questão para vocês. Quais conquistas vocês estão fazendo? Quais conquistas nós estamos almejando, para o nosso futuro, para essa vida? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos refletir? O que nós precisamos nos transformar? E quando eu falo de conquistas pessoais, pessoal, eu vou dar um exemplo de uma pessoa rude, por exemplo. Eu sou enfermeiro, como eu já falei com vocês, e o que a gente vê às vezes em hospitais, que aquela pessoa que ela teve um coração rude, que fez maldades, várias coisas ali, cometeu vários erros. Muitas vezes na hora do desencarne, na hora dessa passagem, ela sofre muito mais do que uma pessoa que foi muito boa. Eu não sei se vocês chegaram a ver, um parente do Divaldo, eu acho, falando como que foi o desencarne do Divaldo. Ele estava hospitalizado, estava ofegante, a respiração mais forte. Aos poucos a respiração ali foi só amenizando, ele foi respirando mais profundo, porém de forma mais lenta, até chegar ao ponto que a respiração parou. E ele fez a passagem. Olha o legado que o Divaldo fez nesse mundo, teve um desencarne tranquilo. Olha as conquistas pessoais que ele trouxe para esse mundo, e teve a sua passagem também de forma tranquila. Então cabe a nós escolher como que nós queremos a nossa terminalidade aqui na Terra. Mais serena ou algo mais conturbado? Eu quero serena, espero que vocês também. E o que eu quero dizer com vocês? É que a gente tem que deixar de lado a síndrome de Gabriela. Eu acho que é Gabriela mesmo que tem aquele ditado, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É Gabriela mesmo, não é? Nós temos que deixar isso de lado, gente. Não é porque eu nasci com uma pessoa mais ranzinza que eu tenho que ser o resto da minha vida desse jeito. Não é. Às vezes essas características que afloram em nós são as características que nós precisamos trabalhar, nós precisamos transformar para sermos uma pessoa melhor aqui na Terra e ser um espírito melhor no mundo espiritual. Então nós temos que deixar essa síndrome de lado, que nós nascemos assim, mas nós não precisamos crescer assim e nós não precisamos morrer assim. E nós precisamos morrer e crescer diferentes. Nós viemos aqui, foi para isso, não foi para ficar estagnado num lugar. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava lá na escola, lembra que a gente fazia a experiência de plantar um feijão? Coloca o feijãozinho no algodão com água, ele vai nascer ali. Coloca o outro dentro da caixa de sapato, só com um furinho. O que o pé de feijão ali ele faz? O que está ali no algodão, está na terra, ele vai crescer. Da forma ali retinho, muitas vezes. E o que está dentro da caixa de sapato, por exemplo, toda escura, só com um buraquinho ali para a entrada de luz. Ele vai crescer tortinho e vai sair por aquele buraco. E é isso que nós precisamos fazer. Nós, às vezes, nascemos na escuridão, mas nós temos que procurar a luz. Nós temos que crescer em direção à luz. Não é simplesmente, estou aqui numa situação que às vezes está tenebrosa para mim, está cheio de trevas, eu vou ficar quieto. Vou ficar ali acomodado. Não, nós temos que nos colocar em movimento. Nós temos, o ato de crescer, ele indica movimento. Nós temos que nos colocar em movimento para alcançar a luz. E qual que é a luz que nós buscamos? É a plenitude espiritual, não é verdade? Então nós também temos que, nessa vida, já começar a buscar essa plenitude espiritual na nossa vida eterna.
Bom, o que mais atrapalha às vezes a gente nessa questão do crescimento e da transformação? Nossa limitação. Como eu disse lá na imagem que eu trouxe da borboleta lá com a águia, nós somos seres limitados. E essa limitação muitas vezes se dá por quê? Pela nossa materialidade, nosso corpo carnal. Como eu disse lá no início para vocês, o espírito ele tem faculdades muito mais elevadas, muito mais puras, muito mais avançadas que nós temos. Porém, o corpo limita, o corpo prende, o corpo é um cárcere para o espírito. Nós já podemos pegar aí nos sonhos, por exemplo. Muitas vezes o sonho para nós espíritos, ele é o que? A libertação do espírito. Nós estamos ali, o corpo físico precisa descansar, o espírito não. Então nós dormimos e o nosso espírito ele tem a liberdade de, às vezes, sair. Nós estamos passando por uma turbulência, o espírito ali no nosso sonho, ele vai encontrar, às vezes, com o mentor, para achar a resposta que nós precisamos, para pegar uma instrução que nós precisamos, ou simplesmente para sair um pouco, ver parentes, ver amigos que estão no plano espiritual, ou que estão aqui encarnados também, mas que precisam, que às vezes tem muito tempo que não se veem. Então o corpo ele tem essa limitação. E nós, como seres humanos, nós somos totalmente limitados. E também temos as crenças limitantes, igual eu disse para vocês lá no início. Às vezes, não, isso aqui é dessa forma, você não pode questionar, e você tem que simplesmente aceitar. Gente, nós somos seres pensantes. O nosso diferencial é a psique, é a alma, é o intelecto. Nós somos seres que precisamos questionar. Não é eu chegar para vocês e falar, não, vocês têm que aceitar isso aqui, eu estou falando porque é a verdade. Não é. Ninguém sabe tudo. Mas nós somos capazes de buscar aperfeiçoar o máximo possível e quebrar essa limitação nossa. Nós somos capazes de buscar conhecimento em fontes seguras para o nosso crescimento, para a nossa transformação e para, principalmente, a nossa evolução. E muitas vezes essas crenças limitantes, o que elas nos fazem? Nos fazem prender somente na parte negativa. Gente, quem fica na negatividade nunca vai prosperar, nunca vai transformar, nunca vai mudar. Não é verdade? Se a gente pega várias doutrinas aí, o que elas falam? Só fala de coisa ruim. Não, eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno, vou ficar lá queimando no fogo do inferno. Minha vida aconteceu isso porque tem alguma coisa ruim comigo. Não é, gente. A gente tem que pensar que as coisas ruins podem acontecer? Podem e devem. Igual eu falei com vocês, muitas vezes nós aprendemos no sofrimento. Mas cabe a nós o quê? Ver a segunda face da situação. Nós temos que ver o quê? O que é que nós vamos tirar de bom daquilo. Não é simplesmente, não tem as zonas umbralinas, nem as trevas, o sono psíquico, mas o depois, gente. E o depois, olha a maravilha que vem depois. Não é verdade? E muitas vezes a gente fica se prendendo só nos erros, não cometer os erros. E a gente fica estagnado. Adianta eu não ficar assim, nossa, não posso cometer erro, não posso cometer pecado, igual algumas doutrinas chamam, e não fazer o bem. Não adianta de nada. Não adianta a gente ficar bitolado no erro e ficar imóveis. Não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês. Na Bíblia fala que nós não podemos matar. Beleza, eu não vou matar. Qual que é o contrário da morte? Ele não seria a vida. Mas eu posso então o quê? Em vez de matar, promover a vida. Não é verdade? Eu não estou falando isso porque eu sou enfermeiro, sou da área da saúde. Qualquer pessoa pode promover a vida. O ato de você sentar lá na sua casa, conversar com um amigo, cooperar para ter um ambiente bom no trabalho, você está promovendo a vida, você está promovendo saúde mental, você está promovendo harmonia. Isso também é promoção da vida. Eu não estou matando e, pelo contrário, estou promovendo a vida. Então a gente não pode fixar só nos erros. Nós temos que ver o que tem as coisas erradas, tem, mas e as coisas boas? O que eu preciso fazer para que elas aconteçam na minha vida e na vida de outras pessoas? Não é ficar preso somente na negatividade, certo?
E o Espiritismo, gente, ele traz para a gente, né, essa visão. O Espiritismo, muitas vezes, ele é chamado de doutrina libertadora. Por quê? Porque ele traz para a gente essa visão holística das coisas. Ele traz para a gente o conhecimento, né, baseado ali na filosofia, na fé e na ciência. Traz o conhecimento que nós precisamos adquirir para colocar tudo de forma nova, para nós conseguirmos transformar tudo aquilo que vem de anos e anos sendo, né, monótono, estático, nós conseguimos transformar. Então, com o nosso conhecimento, tanto da vida agora, da vida passada e da vida futura, nós temos uma ferramenta de grande utilidade na mão. Nós podemos promover a libertação de muitas pessoas e principalmente a nossa libertação também, enquanto espíritas. Então, gente, cabe a nós, né, fazer bom uso dessa ferramenta que nos foi revelada. É que não adianta falar assim, eu sou espírita, eu estou lá lendo o livro dos espíritos, se eu não coloco aquilo em prática, se eu não ajudo os meus irmãos também a compreenderem, não precisam ser espíritas. Né? Não precisam vir aqui no centro espírita, mas no fato de você ali conversar com eles, né, explicar algumas coisas para eles, ajudarem na evolução deles, nós também estamos colocando a doutrina em prática, estamos transformando e sendo transformados. Bom, o que é preciso então? A gente tem que ter em mente que, como diz lá no livro, né, no Vinha de Luz, lá fala que quem bebe na fonte pura de Cristo deve guardar o otimismo e a confiança. Gente, otimismo e confiança. E aí vou acrescentar para vocês ainda mais uma palavrinha. Na nossa caminhada, ela exige 3 coisas: consciência, perseverança e otimismo. Por que essas palavrinhas elas são importantes? Primeiramente, a consciência. Eu tenho que ter consciência da onde eu estou, como, né, todo o meu processo até chegar na minha condição hoje, para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer, né, como chegar até esse local que eu quero ir. Não é local físico, é a nossa local interior, nossa transformação. Aí entra o que? A perseverança. Eu sou uma pessoa impaciente e eu quero deixar de ser impaciente. Então eu vou ter que trabalhar a impaciência em mim. Eu tenho a consciência que eu sou impaciente, vou trabalhar e perseverar essa ideia de melhorar a impaciência em mim. E ter o otimismo de que eu vou conseguir. Né? A transformação ela passa por essas três palavrinhas: a consciência, o otimismo e a perseverança. E cabe a nós, então, construir essa estrada ao caminho do bem. Como eu disse, para o nosso bem, mas também para o bem do próximo. Né? Então, quando eu digo bem do próximo, que eu quero dizer que nós precisamos construir pontes. Né? Aposto que muitas pessoas já sempre ouviram, nós temos que ser pontes na vida das pessoas e não muros. Né? Porque os muros, eles limitam. Né? Eu posso ser uma pessoa maravilhosa, ficar trancadinho dentro do meu quarto, né, lá na minha casa, e ser bom só para mim. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. E nós temos que construir as pontes. Eu sei fazer uma coisa, e eu posso fazer, por exemplo, ajudar a Lília. Eu vou lá, vou ajudar a Lília. Da mesma forma, ela tem várias faculdades ali, várias coisas que ela tem, né, de bom, que ela pode construir a ponte para me ajudar. E nessas pontes que nós vamos construindo, nós vamos transformando. E nós vamos pulando obstáculos, né? Pensem para vocês, né? Tem 2 ruas, o Rio São João aqui, por exemplo. Tem a Avenida São João, o rio está no meio, né? O rio seria um obstáculo e nós queremos atravessar para o outro lado. A ponte ela faz isso, ela nos ajuda a atravessar os obstáculos que estão nas nossas almas para chegar do outro lado de uma forma melhor. Então, que nós temos que aprender isso, a construir as pontes em vez de construir muros. Né? Os muros nos afastam, nos limitam, nos isolam, e nós não precisamos disso, nós não queremos isso. Bom, gente, lá no finalzinho, já vem as 2 principais frases, né? Nem todos dormiremos. E lá mostra o que significa que nem todos nós seremos desamparados, né? O texto fala até que não vamos andar às tontas,
no mundo espiritual. Porque nós nunca estamos sozinhos. Quando nós nascemos aqui na Terra, nós não temos a mãe, o pai, irmão, primo, tio, que nos ajudam a crescer ali, a evoluir. Do outro lado também. Mas quem vai nos esperar do outro lado também vai depender da nossa vida aqui, da nossa conduta aqui na Terra. Daí quando ele fala que nem todos dormiremos, é porque muitas vezes a pessoa que às vezes ela foi tão boa, mas tão boa, que ela já vai chegar lá, já vai simplesmente passar ali um pouquinho na regeneração e já vai seguir a vida dela no plano espiritual. Não é verdade? E quando ele fala também ali que mas todos seremos salvos, o que ele quer dizer? Que independente se nessa parte do dormir, do aperfeiçoamento que nós precisamos no mundo espiritual, independente se ela aconteça ou não, nós todos seremos transformados e nós todos temos a certeza que teremos uma vida muito fértil no mundo espiritual. Não é verdade? Aí cabe a nós a transformação. E eu quero frisar bem o seremos, porque Paulo, gente, quem já leu aí Paulo e Estevão, já viu muitos outros livros que falam de Paulo, olha a grandiosidade de Paulo em relação à fé, em relação a várias doutrinas. E ele se inclui no transformados. Ou seja, por mais que uma pessoa seja muito elevada aqui na Terra, o que eu falei, nem todo mundo é perfeito. Todos nós seremos transformados, todos nós precisamos ser transformados. Todos nós temos as nossas imperfeições que devem ser transformadas aqui nesse mundo. Então cabe a nós o quê? Nos ajudar nesse processo de transformação, ajudar o próximo e ajudar quem já foi. Porque muitos dos que já foram não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer. O que vem depois? Foi o que eu falei com vocês lá no início, né? Vive naquela zona ali de escuridão, sem saber o que vem depois da morte. E quando desencarna, às vezes fica perdido. Cabe a nós ajudar essas pessoas como? Através da nossa prece, através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos, por aquela pessoa. Nós também podemos ajudá-las, mesmo estando de lados não opostos, mas lados diferentes. Bom, Paulo também fala que não promete sofrimento insuportável e nem repouso sem fim. Por quê? Porque a transformação ela não permite que nós fiquemos estagnados. E nós temos que passar por esse processo. E essa questão, né, do sofrimento, eu vou voltar lá nas antigas doutrinas, né? O que a gente pode ver, por exemplo? Tem doutrinas que falam, a pessoa ela foi ruim, quando ela morrer ela vai ser condenada a ficar eternamente no inferno. Em compensação, as pessoas boas vão ficar eternamente no céu, vamos dizer assim. Vou pegar exemplo da minha família aqui novamente. Vamos supor, né, que eles são pessoas maravilhosas, vão todos para o céu, mas eu fui uma pessoa muito ruim. Deus quer que eu fique lá do outro lado, condenado eternamente, separado deles, das pessoas que eu mais amo nesse mundo, e eles vão estar do outro lado sem eu? Vocês acham que Deus quer isso, gente? Não é, né? Então essas analogias sobre a morte antigas aí, a gente precisa estagnar, nós precisamos transformar nosso pensamento e saber que não é dessa forma. O Deus que nós temos é um Deus de amor, de misericórdia. Ele nunca vai pensar desse jeito. Ele não quer que a gente sofra desse jeito. Então a gente tem que pensar que a transformação ela age também principalmente nessas nossas limitações, né? Nas crenças limitantes que eu falei com vocês lá no início. E outra coisa que é bom a gente ter então é o que? São os bons relacionamentos. A gente sabe que os laços que nós temos aqui na Terra, eles também são laços do mundo espiritual. Tanto os laços bons também quanto os laços não tão bons. Os inimigos que nós temos aqui na Terra, depois do processo de desencarne, o que vai mudar é só a parte física, ele vai continuar nos perseguindo. Então nós também precisamos transformar as nossas relações, com os encarnados e com os desencarnados. Nós sabemos que existe a presença do obsessor. E o obsessor ele pode ser um obsessor encarnado, por que não? Então vamos também buscar transformar os nossos relacionamentos, para que nós também já evitemos problemas também mais para o nosso futuro.
O texto também ele fala o quê? Que a morte do corpo ele é crescimento espiritual. Daí já mostra o que? A necessidade da passagem. Né? Nós estamos aqui, igual eu disse para vocês, no corpo físico, mas nós precisamos passar para um outro lado, ou seja, crescer de forma espiritual. Então nós precisamos deixar desse corpo. Né? O ato do desencarne ele é algo necessário na nossa vida. E eu costumo dizer que Francisco de Assis ele chama a morte de irmã. Por que Francisco de Assis ele vê a morte como irmã? Porque a morte é como se fosse a nossa meta de vida. Porque é somente através da morte que nós vamos alcançar o mundo espiritual. Então nós precisamos dela para fechar esse ciclo aqui e dar continuidade do outro lado lá, que com certeza é melhor do que o nosso. Nós precisamos ter essa passagem para o outro mundo. E lá no livro fala que o túmulo numa esfera é berço, e na outra ele já é o túmulo, que é túmulo, mas na outra passagem ela é berço. Gente, vamos pensar aqui comigo mais uma vez pela materialidade. Nós somos constituídos de átomos, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que são o quê? Os átomos principais da constituição material de tudo que existe nessa Terra. Então, para nós virmos para cá, nós precisamos de ganhar um corpo. Nós ali recolhemos, teve a junção, a concepção do espermatozoide com o óvulo, para que esse corpo fosse formado usando os elementos deste mundo. Para que nós passemos para o outro mundo, nós precisamos devolver esse corpo aqui no túmulo. Nós precisamos nos recolher ao túmulo para renascer, ou seja, o túmulo ao mesmo tempo que ele recolhe a nossa materialidade, ele nos transforma, nos dá o berço para a continuidade. Nós desfazemos da materialidade para viver a espiritualidade. Então o túmulo realmente ele é o nosso berço, porque ele que vai nos dar essa passagem, vai ser o primeiro que nos acolheu, ele nos recolheu no mundo espiritual. Por isso que Paulo ele fala que o túmulo é berço em outra esfera. Então, gente, lá no texto ele fala o quê? Na última frase do texto. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. É desde agora. Se a gente não acordou para isso ainda, acorda. Ainda dá tempo. Daí a gente fica pensando o quê? Na reflexão que a gente tira. Quanto tempo nós estamos dormindo aqui no plano carnal? E quanto tempo ainda nós vamos demorar para acordar para essas situações que nós estamos refletindo aqui hoje? A gente precisa acordar. A gente precisa começar a transformação, nos colocar em movimento para que isso tudo aconteça. Ainda dá tempo de a gente mudar muita coisa para o nosso futuro. Então, é hoje. É desde hoje. Ele frisa muito bem isso na última frase do texto. E uma oportunidade que nós temos, então, é a oportunidade de um novo início. Uma nova transformação, um novo começo, uma renovação. E se a gente pega a palavra renovação ali, ela é a junção de duas palavras, renovar e ação. Está aí a receita que a gente precisa para começar desde hoje a nossa transformação, ou seja, renovar as nossas ações, renovar os nossos pensamentos, renovar o nosso modo de viver. É porque através dessa renovação que a transformação que nós precisamos, ela vai acontecer. E ainda dou mais duas dicas para vocês, uma coisa que nós sempre escutamos dentro do centro espírita: reforma íntima. Às vezes a gente fala de reforma íntima, mas a maioria das pessoas não compreende o que é reforma íntima. Reforma íntima, pessoal, vamos julgar assim bem simplesinho. É nós termos a consciência do que a doutrina nos expõe, a perseverança de estudar, nós absorvermos aquilo que nos é passado, por exemplo, pela doutrina, e colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento pessoal. É simplesmente isso. E nós temos a consciência do que é certo, colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento moral. Outra dica que eu dou para vocês é a empatia. É o que eu comentei com vocês também anteriormente. Não adianta eu ser uma pessoa boa, querer me transformar, fazer coisas só para mim e deixar o outro no caminho.
nós temos que auxiliar o nosso irmão também no caminho. Nós temos que fazer com que ele também progrida, que ele se transforma, que ele evolua. Não adianta a gente ir sozinho. Nós estamos aqui para crescer juntos. Se fosse para cada um crescer separado, ia ser igual o Pequeno Príncipe, ficar só um em cada planeta. E não da forma que nós estamos aqui hoje. Então, nós não estamos aqui para fazer o bem somente para nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer o bem para todos e o bem comum. Pessoal, que para finalizar, eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza, que a transformação ela não é um evento. Eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar transformado. Não, ela é um processo. A transformação é um processo e a cada dia a gente dá novos passos. E eu quero que vocês foquem mais uma vez na imagem da árvore ali. E nós começamos lá com a borboleta e agora nós temos uma árvore. Metade da árvore ali tem folhas, a outra metade não tem folhas. Não tem as estações do ano. As árvores ali, elas não deixam folhas caírem e nascem novas folhas. Nós precisamos ser daquele jeito ali, até as nossas raízes fixas, naquilo que nos motiva, seja na doutrina espírita, seja na nossa profissão, seja no nosso lar. Mas temos a ciência de que as folhas antigas precisam cair para que novas folhas cresçam e novos frutos apareçam. Só assim a nossa transformação vai ser completa. Então, que nós possamos sair daqui hoje, com essa ciência. A transformação é um processo. Se eu não acordei para isso ainda, eu estou acordando agora, porque desde hoje eu posso fazer diferente, desde hoje eu posso me transformar o mundo e transformar a minha vida espiritual. Que assim seja. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês.